aqui hoje, coincidentemente eu li com os livros, e quando eu estava a revisar aqui o material, aí eu falei assim, é verdade, ela fala desse versículo, então é Filipenses 4, 8 e 9, né? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Né? Então, é ensinar com serenidade, né? Como nós aprendemos através da vida da Sarah Mackenzie, mas não nos esquecermos, né? De nos concentrar nessa palavra também, na leitura da palavra, né? Em meditar tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, né? Porque Ele sim é o nosso educador supremo, com o Espírito Santo que nos auxilia todos os dias, que realmente traz, né, a nossa mente, a nossa memória, nos alerta, nos chama a atenção para que a gente continue a praticar, né? Tudo aquilo que nós aprendemos com cada capítulo que foi tão precioso, né? Com cada testemunho ali também que ela, né, relatou para nós. Então eu falei, acho que, né, é uma boa abertura esse versículo para nos fazer lembrar, né, e dessa paz que vem de Deus, né, que a gente não entende, que mesmo em meio às vezes tantas tribulações, circunstâncias diferentes no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, nos nossos afazeres, a gente lembrar que, né, essa paz que excede o entendimento está presente, né, no nosso lar, nas nossas vidas, e nós como mães temos, né, esse chamado mesmo de aplicar essa paz, trazer essa paz, né, esse ambiente de paz, de não deixar que se perca, né, em meio a tantas coisas que podem acontecer. E hoje eu estava fazendo, né, um feedback assim do nosso primeiro encontro, quando eu falei com as meninas, vamos fazer essa leitura juntas, porque sempre já tinha uma que tinha lido algum livro da Charlotte, é o primeiro livro que a gente lê extra, fora os estudos dos livros da Charlotte, assim como, né, comunidade online. Então, para nós foi uma novidade, porque sempre alguns, eu já li Educação no Lar, eu já li Pais e Filhos. Então, esse foi o primeiro que nenhuma de nós tinha lido ainda. Então, a gente falou assim, não, vamos, né, por essa trilha aí, desbravar e aprender e conhecer, né, sem ter ainda um spoiler, assim, do que viria. E tinha uma citação, né, logo no início que eu citei para elas no primeiro encontro, que foi essa obra, foi um banho de luz sobre o nosso lar e sempre será um valiosíssimo recurso para a comunidade de famílias educadoras. E realmente eu creio assim, antes a gente já imaginava, meu Deus, né, vai trazer muita clareza para muitas coisas no nosso lar, mas a gente não esperava que fosse tão pontual, né, a cada narração que cada mãe preparava e trazia para nós, tinha um testemunho vinculado, assim, né, de uma identificação ou de algo que tinha realmente sido tratado pelo Senhor ali naquele momento, com aquela família ou com todas as famílias, né, que estavam ali os capítulos. Então, assim, eu creio que, né, realmente é um recurso valiosíssimo e por isso que nós insistimos, mesmo que mesmo fora do tempo, como a gente diz, da nossa agenda, a gente não pode deixar de ouvir o partilhar da Anne, né, que gravou esse audiobook também, que a gente só foi descobrir depois, né, então a gente ficou muito feliz com essa coincidência, né, de fazer essa escolha, a gente, né, teve ali uma votação, as mães sugeriram qual seria o livro extra, dessa pausa mesmo, né, entre um livro da Charlotte e outro, e aí a gente falou assim, não, vai ser ensinar com serenidade. E aí a gente na procura, quem ainda não tinha acesso ao livro físico, né, ver se encontrava o PDF de alguma forma. Aí eu falei, gente, tem um audiobook. E aí quando eu falei, não acredito, a Anne que gravou, né? Então assim, para nós foi uma alegria mesmo, né? Em poder, né, partilhar, a gente ficou muito feliz. E aí, desde o início, eu falei, vamos ver se a gente consegue, vamos tentar marcar com ela, né? Mas a gente sabe que os planos do Senhor sempre são melhores, né? Então, esse dia, né, vai ficar muito especial para nós e é um prazer para nós recebê-la, né? Que você possa ficar à vontade, se puder, né, se apresentar, que eu, assim, algumas vocês te conhecem já do, né, do arroba Engenho Materno, ou das mentorias, né, ou das conferências do CMC também, como teve agora recentemente, que foi para nós, assim, um prazer também poder ouvi-la, né, mesmo que fosse ali uma gravação, né, a gente fala sempre bom aprender com a Anne, a Lohane, como você citou, né, sempre também trouxe pontos positivos sobre os clubes de leitura, né, e sempre nos incentivou também, gente, faça parte, mas às vezes não cabia na rotina de uma, da outra, mas a gente sempre fica com aquele desejo, não, uma hora a gente vai participar. Então, para nós realmente é um privilégio, uma honra, né?
ter você conosco aqui nesse tempo. Muito obrigada. Fique à vontade. Eu que agradeço, meninas, a confiança de vocês em querer me ouvir mais um pouquinho, né? É, eu sou a Anne Martins, que algumas conhecem lá do Instagram, né? Mas eu sou muito mais do que aquele Instagram, né? Que eu sou uma filha do Deus Altíssimo, pequena, gosto de ter essa posição pequena, pecadora, buscando acertar todos os dias, mas ainda necessitando muito, muito, muito da graça até ser o dia perfeito. Eu estarei sempre na dependência do Senhor. E ler esse livro para mim foi entender exatamente isso, que eu preciso da graça do Senhor e preciso viver da dependência dele todos os dias da minha vida, porque não é tão perfeito como pode se mostrar um currículo, né? Currículo, na verdade, a palavra currículo, né, ela significa corrida, ou seja, essa estrada, é como se fosse uma pista. E você está nela, né? Você está fazendo esse percurso. Então, como que a gente está passando, né, por essa vida? Lá no final, ela encerra esse livro. Não estou começando de trás para frente, né? Mas vocês já conhecem toda a história. Mas faz muito sentido, né? Porque depois, quando a gente partir, cada um de nós aqui, o que que vai ficar? O que vai ficar, o que vai marcar a nossa história é o currículo que a gente deixou, e é esse currículo vivo, né? Esse currículo que fez sentido de alguma forma. Talvez as nossas muitas dificuldades sejam esquecidas e as pessoas mais próximas que nos amem, os nossos filhos e nosso marido, ressalte só o que a gente tinha de bom, né? Nessa trajetória toda desse currículo. Mas assim, coisas nossas vão ficar cravadas no coração do nosso filho, da nossa filha, de uma forma muito particular, porque nós dedicamos um tempo que foi contado para Deus de uma forma muito especial. E é isso que me motiva, sabe? Você me perguntou assim, quando que eu conheci esse livro, né? Inclusive, gente, o meu livro, só Deus por ter misericórdia, tá todo rabiscado. Re-rabiscado. Inclusive está rabiscado pelo Estevão, porque quando eu li o Estevão, ele ia fazer 2 anos. Aí você pensa, né? Aquele livrinho que andava comigo para tudo quanto é canto. Ele pegou a oportunidade de um lápis, e o que que ele fez? Ele rabiscou. Mamãe vive rabiscando esse livro, vou rabiscar também. Então, esse livro aqui tem muitas, muitas marcas. Fez muito sentido. Eu conheci esse livro porque quando ele foi lançado, foi aquele movimento entre as mães educadoras, né? Falando dele e tal. E aí a Mari comentou que a Sarah Mackenzie, ela falava muito da Charlotte. E a gente mais ou menos estava namorando a ideia de trazer para o Brasil o livro da Karen Andreola, né? Do Cultura Materna. E aí casou muito bem, porque eu falo, se tem um trio perfeito, é o trio Charlotte Manson, Sarah Mackenzie e Karen Andreola. Lógico, a Charlotte é um universo muito mais profundo, principalmente para nós que aplicamos um método, né? É uma filosofia de vida mesmo. Mas essas mães, diferente da Charlotte, elas são mães reais. A Karen Andreola, num contexto todo de vida, de filhos formados, né? De netos, ou seja, ela é uma mulher mais velha no Senhor. E a Sarah Mackenzie, a gente se encontra com ela porque quando ela escreve, ela ainda também tem crianças assim, como nós temos, né? Um pouco maiores, talvez, mas ela escreve num contexto de quem ainda está ali na trincheira da educação domiciliar. E aí esse livro ele se torna vivo, porque ele vai conversando e ela vai mostrando nos primeiros capítulos o quanto é importante a gente entender que a gente só ensina com serenidade se a gente descansa no Senhor. Que esse ensino com serenidade, na verdade, não é o descanso de você sentar e ter um tempinho para você ler e tomar um chá, ou tirar uma sonequinha depois do almoço. Não é esse descanso, é o descanso que ele pode ser substituído pela palavra confiança.
Então, se eu confio, consequentemente eu descanso. Mesmo que eu acorde de manhã com mil coisas na cabeça e fazendo quatro coisas ao mesmo tempo, que, né, é pouco comum na nossa realidade de mãe no lar, mas eu confio que todas aquelas coisas cooperam para o bem, né? Então, é, eu tenho muita coisa para dividir com vocês, meninas. Eu vou falar um pouquinho, mas depois eu queria ouvir de vocês, porque eu também quero aprender com vocês. Vocês sentiram esse livro, viveram esse livro. O ano passado, foi o ano passado? O ano retrasado que eu gravei esse livro. Foi o ano retrasado. Eu já tinha feito a leitura, e aí nós estávamos numa situação bem difícil na nossa família. Meu marido tinha passado por uma enfermidade, a gente ainda estava vivendo as consequências dessa enfermidade. E eu falei bem assim: eu preciso ler para as mães para que elas entendam essa mensagem do que é descansar no Senhor, em meio às diversas situações que vão acontecer no homeschool, porque é diferente. É muito diferente de eu falar assim, não, agora os meus filhos estão estudando, então nós vamos acordar às 6 horas da manhã, eu vou arrumar eles, vou dar o café, a gente vai sair, eu vou deixar eles na escola, eles vão ficar 5 horas lá, e aí eu vou seguir com a minha vida, e depois eu busco os meus filhos na escola. Não é assim que acontece o homeschool. Porque o contrário também não é verdadeiro. Eu não estou trazendo a escola para dentro da minha casa. Então, assim, 7 horas da manhã vai todo mundo sentar na mesa, a gente vai fazer todas as lições, todo o tempo de aula, e aí depois encerra, pronto, acabou, vamos continuar vivendo a vida. Não é assim que funciona, porque o menino faz xixi, o outro faz cocô, mãe, tô com fome, aí chega uma visita, aí, né, mil e uma coisas acontecem dentro daquilo que é normal e esperar dentro do lar. Então, vocês sabem muito bem que é muito diferente comparar uma coisa com a outra. Mas a gente tem muita dificuldade em lidar com isso, não é verdade? Assim, digam para mim, para não ficar falando sozinha aqui. Desescolarizar a nossa mente é o primeiro passo para a gente, de fato, ensinar com serenidade. Porque senão a gente só fica querendo cumprir checklist e tabela, né? A gente só fica querendo fazer algo que não é real, e não é real no campo das relações, né? Porque eu vou atender o Benjamin, que tem 7 anos, que desenvolve já muito bem certas coisas sozinhas, mas ainda depende de mim para outras. Eu tenho o Estevo, que tem 4, vai fazer 5 em março, que ainda depende de muita coisa. E eu tenho o Tito, de 11 meses, que é totalmente dependente, né? Então, assim, é um universo muito, muito diferente e que se eu quiser modelá-lo a algo que não pertence ao lar, realmente vai ser difícil ensinar com serenidade. E aí eu vou achar que nunca está dando certo o meu homeschool. E nunca vai dar certo, né? Porque não é assim que vai acontecer. E aí eu fiz essas gravações, deixei lá disponível, ainda está disponível, ficará assim para todos. Enquanto tiver YouTube, estará lá aqueles áudios para quem quiser ouvir. Porque eu vejo a necessidade, como você falou, Simone, de ter esse livro como um livro de cabeceira. Aquele livro assim que quando você vê que o negócio está começando a dar errado, que você está começando a pensar pesado demais, você lembrar daquela mãe que tinha um tempo de 24 horas igual ao seu, que ensinava em casa a muitos filhos e ainda empreendia, porque ela é uma empreendedora, né? Que escreve livros e que não mostrou um ideal, mas uma possibilidade de exercer funções, se esforçando ao máximo para dar certo e confiando no Senhor sobre todas as coisas. E mostrando o que eu mais gosto desses livros. Esse ano, eu não li esse livro esse ano. Eu li o Regras para a Vida e investi muito tempo no livro do volume 3, Educação na Escola. Vocês já chegaram a ler? Não, é o nosso próximo estudo. Nossa, vocês vão Agora falar bem todas nós assim. estamos assim, com eles em mãos, a maioria de nós, e aí é Vocês o vão que a gente gostar vai. muito. É, que bom, tá vendo? Bom, Deus e vai fazer muito confirmando. sentido. Esse daqui vai ser facilitador.
Bom, porque ela vai falar no livro, né, muito sobre a inatividade magistral e sobre essa fluidez no ensino. E até falei com a Mari, falei bem assim, ó, o nome desse livro está errado. Não era para ser educação na escola, tinha que ser educação na vida. Por quê? Novamente, a minha mente, quando eu leio lá, educação na escola, eu já estou pensando no currículo, nos horários, né, aquela coisa. E não é disso que é chave, é também, mas não é o principal, porque o principal da filosofia são esse relacionamento eterno que a gente tem com o conhecimento de Deus. Ponto. Né? Viver o evangelho e aprender a partir dele.